Abra a sua Bíblia em Gênesis 35, a partir do versículo 16. O texto hoje é grande porque nós vamos até o final do capítulo 36. Então, eu vou fazer essa leitura por partes. Mas, antes mesmo de nós irmos às Escrituras, vamos lembrar um pouquinho, não é? O grande bloco de hoje, que vai até o final do capítulo 36, ele registra alguns acontecimentos e algumas genealogias. E essas informações vão apontar para três coisas: idolatria, morte e incredulidade. Curioso, não é, meus irmãos? Porque depois daquela euforia espiritual dos textos anteriores, lembra que eles chegaram em Betel, Deus renovou as promessas a Jacó, reafirmou o seu nome, que agora é Israel, e parecia que agora vai, não é? Chegaram na terra, e de repente, a gente vai ver no texto dessa noite que vê uma tragédia familiar. Esse bloco temático, ele fecha, a gente está vendo por patriarca, né? Mas esse bloco ele fecha a história de Isaac e logo depois vai começar um foco nos descendentes de Jacó. Então, para a gente ter uma noção mais ou menos de como isso está acontecendo. Quer que abaixe aqui? Obrigado. Bom, é interessante também, meus irmãos, a gente observar, e isso é uma coisa comum, que a Bíblia registra temas espinhosos, não é? Tem hora que você lê uma passagem da Bíblia e você fala, por que isso está aqui na Bíblia? Essa situação foi tão triste, tão horrorosa, mas o Senhor permitiu isso, por meio do seu Santo Espírito, registrar essas coisas, para que nós aprendamos com ela. E nós vamos ver uma história assim nessa noite, para que a gente aprenda e que a gente não repita os erros do passado. Mas, mesmo em meio a muitas ocorrências desabonadoras, desastrosas do povo de Deus, como a gente está vendo aqui em Gênesis, não é? Deus segue com o seu projeto soberano e inalterável. Isso é muito importante a gente ter em mente no que a gente vai ver nessa noite. Então, nós vamos ver, basicamente, registros de idolatria, morte e incredulidade. Nós vamos observar isso em 4 grandes divisões e eu vou pontuando para facilitar. A primeira divisão é justamente sobre o nascimento de Benjamim. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 35, a partir do versículo 16. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, então talvez você perceba alguma diferença. Mas diz assim o texto, de 16 a 20. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel, não tenha medo, pois você ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Vamos orar. Querido Deus, começamos a ver a Tua palavra. Teremos ainda outras porções dela. E nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito para que compreendamos toda a Tua vontade para as nossas vidas. Por isso te pedimos, Senhor, pela Tua bondade, graça e misericórdia, que o Senhor mesmo, o próprio Senhor, fale conosco nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa primeira divisão é o nascimento de Benjamim, e o texto começa falando uma coisa curiosa, eles não chegaram ao destino deles. Teórico, mais ou menos, faltavam aí entre 11 a 20 quilômetros para eles chegarem no destino deles. Mas temos que lembrar que é um povo todo andando, não é? Não era simples, ia a pé, com bichos, com gente, com servos, com bens, enfim, com uma série de coisas. E eis que Raquel entra então no trabalho de parto.
E o parto dela acontece na estrada, no caminho para Efrata, que é Belém, não é? E o texto diz que o parto foi penoso, foi muito difícil. Nós estamos tendo vários bebês aqui na igreja, gente grávida e tal, e tudo que a gente ora é por um parto bom, não é? Um parto tranquilo. E graças a Deus temos tido isso aqui. Mas não foi assim com Raquel. Raquel teve um parto muito difícil. E nasce um menino, o 12º filho, homem de Jacó. Aliás, isso aqui já vai nos apontando para as futuras 12 tribos, o Israel de Deus. Aqui fecha esse grupo que virão a ser os líderes das 12 tribos. Mas, curioso, que Raquel morrendo, quase dando o último suspiro, né, o texto diz que ela estava para morrer, ela deu o nome para o menino, coisa que é o pai que faz, mas aqui ela falou. E a gente viu que Jacó foi deixando isso acontecer ao longo do tempo, e ela deu o nome do menino. A gente não tinha, ali naquela época, não tinha as maravilhosas ultrassonografias que a gente tem nos nossos dias, não é? Outro dia me mostraram uma, dá para ver o cabelinho da criança assim. Falei, gente, que coisa maravilhosa. Antigamente tinha que esperar nascer, para saber se é menino ou menina. E não dava e eles não tinham uma prática de assim, se for menino vai chamar fulano, se for menina vai chamar isso, se for menino vai chamar Enzo, se for menino vai chamar Ana Clara, isso é Águas Claras, né? Mas não era assim, e eles davam um nome com uma perspectiva do que se desejava para o futuro daquela criança. E Raquel então dá um nome para o menino. Como chama esse menino? Benoni. Benoni, meus irmãos, significa filho da minha tristeza. Já pensou se apresentar para um amigo? Como chama o seu filhinho? Ah, filho da minha tristeza. Esse é o nome do menino. Ou seja, ela está querendo mostrar que aqui houve um infortúnio, uma coisa ruim, a condição não foi boa, e ela morre. E aí Benjamim Israel dá um outro nome para esse menino, e ele chama de Benjamim, que significa filho da mão direita. A gente não sabe exatamente muito bem, porque essa expressão pode ter alguns significados, mas o mais provável é que a destra é o lado bom, considerado o lado bom naquela época, não é? A ideia, então, é que Jacó está dando um nome, uma declaração de que esse menino seria bem-sucedido, ele seria favorecido, ele seria um afortunado, ele seria muito bem de vida, porque o pai falou assim, não, filho da tristeza, não vou querer um filho com esse nome, não. E ele muda, então, e dá o nome de Benjamim. E o texto diz que Raquel morre no processo do parto, morre logo em seguida. E ela foi sepultada no caminho, ela foi sepultada na estrada. E Jacó, então, levanta ali, em cima da sepultura, uma coluna de pedra, como uma identificação, como um memorial para dizer que ali era o túmulo da sua amada. Precisamos lembrar que Raquel era amada, né, de Jacó. E as primeiras lições, meus irmãos, desse texto, lembra que nós vamos ver isso ao longo do sermão. Idolatria, incredulidade e morte. Esses assuntos andam juntos aqui. Em primeiro lugar, a idolatria de Raquel. Raquel, ela tinha isso desde o começo. Lembra-se um pouquinho mais para trás, quando Lia, a irmã dela mais velha, a primeira esposa de Jacó, começou a ter filho um atrás do outro, e ela, irritadíssima, ela começou a cobrar isso de Jacó, e um dia ela diz para Jacó o quê? Dá-me filho, senão morrerei. Lembra-se disso? Porque, meus irmãos, parem para pensar, não adianta culpar a cultura. Não adianta dizer que naquela época uma mulher que não tinha filhos era muito envergonhada. Não adianta, porque o que importa é sermos, para o povo de Deus, é que o Senhor seja exaltado e a nossa satisfação viria dele, mas Raquel não. Raquel queria filhos. E aí, fica um jogo de palavras, né? Coisas que o Senhor faz para a gente pensar. A oração dela, Senhor, dá-me filho, senão morrerei. E ela teve um filho,
Mas o nome que ela deu lá, José, não era suficiente, porque ela queria outro filho. E esse filho veio e ela morreu. Dá-me filhos, senão morrerei. Morreu. Morreu ali numa forma trágica. E é curioso que mostra a descrença dela no Senhor, porque o filho, veja, ela pediu um filho, ainda que tenha sido o último suspiro dela. O que uma pessoa, um crente piedoso, um servo de Deus deveria falar? Senhor, obrigado por atender minha oração. O Senhor me deu um filho. Ainda que eu vá embora, o Senhor me deu um filho. Louvado seja o teu nome. Mas essa mulher chamou filho da tristeza. Ela não olha para o Senhor. Ela não agradece ao Senhor. Ela não reconhece que a vida vem do Senhor. Ela não crê na ação do Senhor e morre de um jeito muito ruim. Mas Jacó também tinha algumas vezes, caía no erro da idolatria, porque ele venerava Raquel. Raquel era predileta, Raquel era a grande mulher dele. Lia e as outras servas, naquela confusão toda que fizeram, não tinham valor. Mas agora, para pensar, a amada do coração, por quem trabalhou 14 anos para casar-se com ela, foi enterrada na estrada. Vai ficar para trás. Não foi enterrada junto com os ancestrais. E é interessante, né, que o Senhor usa essas coisas para trabalhar no coração do seu povo. Deus está trabalhando aqui no coração de Jacó, de Israel, para ele entender onde está o centro da vida dele. Não é em Raquel. Mas vamos continuar com o texto, a partir do versículo 21. Então Israel partiu e armou sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Vejam, nessa segunda divisão nós temos 2 fragmentos de história. Em primeiro lugar, mais uma tragédia, mais uma situação vergonhosa. O primogênito, Ruben, se deitou com Bila, se relacionou sexualmente com a esposa do seu pai. É curioso que Moisés usa aqui a palavra concubina, mas a gente precisa lembrar mais um detalhe. Lembra-se lá quando as esposas deram as servas para eles se deitar e ter filhos? Aquilo naquela cultura, não, embora tenha entrado, passado a fazer parte do povo de Deus, mas na cultura ampla, uma serva que era dada como geradora de filhos, ela era considerada uma esposa de segunda categoria. Então ela não era mais uma qualquer, ela não era a esposa, mas era uma esposa de segunda categoria. Não herdavam as coisas, não tinham muitos privilégios, mas este título era mais ou menos o que ela teria. Então, entenda, aqui parece que foi uma qualquer, mas Ruben se deita com a segunda esposa do seu pai, ainda que uma esposa de segunda categoria, a serva de Raquel. Então veja, os bens, os animais, toda a riqueza era passada para o primogênito. Porém, isso só acontecia quando o pai morria. Nós não sabemos o que estava na cabeça desse homem para fazer isso. Nós não sabemos se ele queria mostrar quem ele é o primogênito e agora ele vai assumir a posição de liderança. Nós não sabemos se ele queria envergonhar ou valorizar agora a sua mãe, porque afinal de contas essa é a serva de Raquel, não da sua mãe. Nós não sabemos, mas o fato, meus irmãos, é que Ruben desonrou seu pai de uma forma grave. Até mesmo os outros povos achavam esse tipo de situação vergonhosa.
Rúben fez uma coisa vergonhosa, humilhou o seu pai. E diz o texto que Israel, curioso, né, que aqui não se chama mais Jacó, o nome foi mudado, agora Israel soube, e o texto também não diz mais nada. Parece que Israel não fez nada naquele momento. Pelo menos o texto bíblico não diz nada. E a ideia é essa mesmo. Jacó, ou Israel, não fez nada, mas vai fazer. Em Gênesis 49, lá na frente, quando Israel for morrer, estiver para morrer, era comum que o pai abençoasse, desse a última bênção aos seus filhos. E ele tinha 12, então chamou todo mundo, não é? Vou abençoar meus filhos, e começa por quem? Rúben, o primogênito. E é curioso que Israel dá uma antibênção, uma bênção contrária. Israel tirou o direito de progenitura de Rúben. Ele não esqueceu esse assunto não ficou apagado. Rúben perdeu o seu direito, porque ele fez essa besteira. E só um detalhe, lembra-se dos seus irmãos Simeão e Levi, que cometeram aquela carnificina, não é? Que nós vimos sermões atrás. Eles também foram amaldiçoados nesse dia dessa bênção. E aí a primogenitura ficou para o quarto filho, ficou para Judá. Por isso que Judá é tão importante, porque Judá recebeu o direito de progenitura. Mas, o que a gente também aprende aqui, meus irmãos? De novo, a gente vê que a idolatria e a incredulidade vão sempre custar caro. E a gente pode entender que houve morte aqui, uma morte moral. Por quê? Porque o que ele fez era gravíssimo. Tanto é que quando Moisés vai dar a lei do Senhor, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei, esse ato que Rúben cometeu era passível de pena de morte. Então, veja, meus irmãos, o que o primogênito fez. Acabou com a própria vida, porque não cria direito no Senhor, ou não entendia o Senhor, porque idolatrava a sua própria posição, ou os seus próprios instintos, nós não sabemos. Mas o fato é que aqui novamente a gente vê idolatria, incredulidade e morte. Mas vamos para a terceira parte desse texto, a partir do versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, a partir do versículo 27, Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, e a Kiriat Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abrão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Ainda, eu pulei um texto, meus irmãos. É a partir de 22 mesmo. 22 na segunda parte. Eram 12 os filhos de Israel: Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gad e Aser, filhos de Zilpa e serva de Lia, são estes os filhos de Jacó que nasceram em Padã Aram. Vejam, duas coisas aqui. Do meio do nada tem um registro da genealogia. Vem duas histórias trágicas, morre Raquel, Rúben faz uma besteira muito grande, e de repente Moisés registra a descendência prometida. Meio que no meio de confusão, parece que é um alento, né? Lembrar que Deus continua cuidando do seu próprio projeto. E aqui a lista vem por ordem cronológica das filhas e suas servas, não é? Agora um detalhe aqui, Benjamim não nasceu em Padã Aram. Por que está aqui então? A noção é que mais provável que Moisés está querendo dizer o quê? Os filhos que nasceram fora da terra prometida estão indo peregrinando rumo à terra prometida. Mas aí vem o relato da morte de Isaque. Outro detalhe, meus irmãos, Gênesis nem sempre é cronológico, não é? Ainda vamos entender melhor nos outros capítulos sobre Isaque. Mas aqui é registrado a história da morte
de Isaac. Diz o texto que Jacó chegou e encontrou com seu pai em Hebrom. Lembra-se que ele estava fugido, voltando para casa, finalmente encontra agora o seu pai. Diz o texto que Isaac viveu 180 anos, mais uma vez uma demonstração da promessa do Senhor, porque o Senhor havia prometido que ele ia ter uma grande longevidade. E mais, diz o texto que ele morreu e foi sepultado junto aos seus, junto ao pai Abraão. Que curioso, né? A Raquel não. A Raquel ficou para trás. Mas agora Isaac foi para junto dos seus, foi enterrado junto dos seus. E ele foi sepultado pelos filhos. Os 2 filhos estavam juntos. E isso é interessante e significativo, porque eles honraram seu pai naquele momento de morte. Eles se juntaram ali para honrar o seu pai. Até ali, eles estavam vivendo uma relação amistosa. Mas a gente sabe, por conhecermos a Bíblia, que isso vai mudar. Lá para frente, vai começar um pé de guerra. E a gente precisa também aprender algumas coisas aqui dessa terceira parte. Veja, venhamos e convenhamos, meus irmãos, quanta luta Jacó está passando até agora? Quanta provação Jacó está passando? Lembra-se dos outros sermões? Quanta dificuldade Jacó vem passando? E como resistir tudo isso? Se não for com as lembranças do próprio Senhor, mostrando que Ele ainda segue cuidando de nós. Mas aqui também tem um fechamento de um bloco, de um grande bloco, porque está demonstrando o cuidado e a fidelidade de Deus em meio a tanta confusão. Veja, a genealogia foi preservada, Isaac foi alvo de toda a bênção de Deus até o final da vida. Mas, detalhe, meus irmãos, nenhuma vez o nome do Senhor apareceu. Nem o Senhor foi adorado. E era a orientação para fazer isso. Até agora, não apareceu o nome de Deus. Mas vamos para a 4ª divisão, capítulo 36, e eu vou ler dividido também em 2 partes. A 4ª divisão, capítulo 36, de 1 a 19. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, os seus filhos e suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos a terra de suas peregrinações, não podia sustentar por causa de seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. E essa é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são esses: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Olibama, filha de Aná, filha de Zibeon, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Será, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra Edom.
São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes de Jeú, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e estes são os seus chefes. Há uma grande tentação em não ler esses textos. Pelo menos eu me deparo com isso e fiquei pensando, Senhor, filho de filho, casou com não sei quem. Mas, meus irmãos, nós precisamos lembrar que toda a Escritura é inspirada e útil para nós. Então, o que nós podemos aprender disso? Veja, é claro que é uma passagem mais rápida, mas nós estamos vendo que aqui, o capítulo 36, é o registro da família de Esaú, que também é Edom, o nome dele, de onde vem o povo, os edomitas. E Esaú teve filhos com 3 mulheres, provavelmente 3 de 4. A gente, muito provavelmente, é o que dá para entender do texto, olhando para toda a Bíblia, que Esaú teve 4 esposas, porém, só filhos com 3, com Ada, a Eteia, com Basemate, a Ismaelita, e com Olibama, a Evita, teve seus filhos e seus netos, todas não são do povo de Deus. Nenhuma delas é do povo de Deus. Jacó saiu para encontrar uma esposa que fosse da sua família. Esaú fez totalmente o contrário. E eu queria fazer 2 destaques aqui nesse texto. Em primeiro lugar, o destaque que diz que Elifaz teve um filho com a sua concubina Tímina. E ele teve um filho chamado Amaleque. Quem é Amaleque? O pai dos amalequitas. Meus irmãos, os amalequitas vão ser um dos piores inimigos de Israel. Percebe como as coisas vão, a linhagem não escolhida, como vai gerando problema? E uma segunda coisa é que Esaú sai da terra. Esaú morava na terra prometida. E não Jacó. Jacó é que está indo no sentido da terra prometida. Mas agora Esaú sai dessa terra. E é curioso, o que motivou ele sair? Os seus bens e os seus animais. Não tem espaço aqui para os meus animais, eu vou sair. Mas não era ele que morava lá? Você já parou para pensar nisso? Que ele está saindo do melhor lugar que poderia existir, que era a terra que Deus havia escolhido. E ele está saindo porque está preocupado com o seu bolso, e não com agradar a Deus, porque ele não era alguém que agradava a Deus. Mas sabe qual é o detalhe, meus irmãos? É que isso aqui aponta para o cumprimento da promessa de Deus e das profecias de Deus. Gênesis 25, 23, quando nasceu Esaú e Jacó, o que a sua mãe sabia, e ela disse: o mais velho servirá o mais moço. Está se cumprindo. O mais velho está saindo da terra, achando que está fazendo o melhor, mas ele está desocupando o espaço para entrar Israel e viver ali. E a gente vai vendo, né, meus irmãos, esses movimentos que às vezes a gente não entende. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Senhor, eu tenho dúvidas sobre isso. Mas, meus irmãos, tudo está nas mãos do Senhor. E os propósitos de Deus vão se cumprir. Mas ainda vamos ler a última parte, e ela é mais longa, que vai do versículo 20 até o final. Diz assim o texto, Gênesis 36, a partir do versículo 20. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Tímina. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itã e Querã. São estes os filhos de Ezer,
Bilã, Zavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus, Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer, Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. Mas o texto continua. São estes os reis que reinavam na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe e de seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadade e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá, em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto de Eufrates. Morreu Saul, em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e seus nomes. Os chefes de Mina, os chefes Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elã, Pinom, Kenaz, Temã, Misbazar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Mais uma genealogia e mais uma organização. Aqui há alguma dificuldade de fazer os nomes casar, mas provavelmente é porque as pessoas tinham dois nomes, ou um nome que foi mudado, como Jacó, antes era Jacó, depois era Ismael, ou Abrão, depois virou Abraão. Então provavelmente aqui tem esse tipo de situação. Mas eu quero comentar duas coisas a partir disso. Em primeiro lugar, dos versículos 20 a 30, o texto está falando dos descendentes de Edom, mas ele chama de chefes, de príncipes, ou de chefes tribais, ou de clãs. O fato é que aqui, meus irmãos, a forma de se organizar começou a mudar. E agora eles estão se organizando de uma outra forma. E dos versículos 31 a 43, nós temos um registro diferente. Aqui está chamando de reis. Vejam, é uma forma de governo que não aparecia até aqui. E a gente vai vendo que uma pessoa era o rei, morava em determinado lugar, quando ele morria vinha outro, substituía, que morava em outro lugar, e a gente vai vendo isso. E eu quero fazer dois destaques desses dois textos. Em primeiro lugar, sobre Hadade que feriu Midian, não é? Hadade, meus irmãos, é o nome de um deus semita, deus da tempestade, identificado como Baal. Veja, não é curioso que até o nome desses homens apontam para a idolatria? Não tem gente aqui com nome de crente, digamos assim. Não tem gente com nome que exalte ao Senhor. É idolatria para todo lado, é descrença do Senhor. E mais um segundo detalhe, aqui, capítulo 36 inteiro, é a descendência de Isaac. Só que é da linhagem que não foi escolhida, não é da linhagem santa. Dessa linhagem aqui, de 36, vão surgir vários povos, e Deus havia prometido isso para Jacó. Olha, vão ter vários povos. Isaac também, vão ter vários povos da sua descendência. E curioso, que desse capítulo 36, vão surgir vários povos, e eles vão guerrear contra Israel. Percebe que as guerras vão ser familiares depois, lá para frente? Que os parentes vão lutar, as famosas guerras santas vão ser dentro de casa, digamos assim. Esaú e Jacó vêm do mesmo tronco, vêm de Isaac, vêm de Abraão. Mas esse conflito vai começar a existir, nós vamos ver isso mais para frente. Quem é Esaú, meus irmãos? Esaú é aquele
que não casou com mulher do seu povo. Aliás, Esaú não fez só isso, mas ele praticou poligamia, ele casou com pelo menos 4 mulheres. E agora, Esaú é o que sai da terra prometida com seus filhos. Esaú não faz nada certo. Percebe? Nada agrada ao Senhor. E mais, os seus filhos que nasceram na terra prometida vão viver fora. Os filhos de Jacó que nasceram fora vão viver dentro da terra prometida. E o grupo de Esaú começa a se organizar de uma forma diferente, não mais como um povo, mas como várias tribos ou vários clãs. E esse governo já não é mais familiar, não é mais a teocracia divina. Veja, não vai ter mais sucessão de pai para filho. Agora surgem reis, governos diferentes, não é? E o rei não interessa muito a origem dele. E a capital do governo também não é mais de um lugar só. Ela fica mudando. Que coisa, não é? Totalmente diferente do que Deus vai fazer com o seu povo. E nesse grande grupo do capítulo 36, nós vemos idolatria, incredulidade e morte. E curioso que nas mortes aqui não tem registros honrosos. Quando morreu Raquel, foi dito que ali foi feito uma coluna para que nunca se esquecesse onde ela estava. Quando falou da morte de Isaac, foi dito que ele viveu 180 anos, que os filhos o sepultaram. Mas as mortes aqui, é só assim, morreu um, veio outro, morreu um, veio outro. Que difícil isso, não é, meus irmãos? Um povo sem Deus não fica nada de bom. E mais um detalhe, no capítulo 36 inteiro não surge o nome de Deus. Em nenhum momento surge o nome de Deus, muito menos a adoração ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque não é o Deus de Esaú. Mas esse texto todo, meus irmãos, com genealogias, com registros de morte, o que a gente pode tirar disso para as nossas vidas? É verdade que se a gente se detivesse, daria para tirar muitas e muitas lições, mas eu queria trazer 3 temas para nós, e não apenas aplicações, 3 temas para você pensar depois no seu tempo de devoção junto com o Senhor. Em primeiro lugar, o tema da idolatria. O nome de Deus, como eu disse, não foi invocado, não foi adorado nesse textão que a gente leu. E, embora não haja menção de estatuetas, como a gente viu em outro capítulo para trás, os ídolos estavam lá. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração fabrica ídolos. Esse é um grande problema do meio evangélico, porque a gente diz assim, não tem estatueta em casa, então eu não sou idólatra. Mas pode ser. Veja, a idolatria surge quando a pessoa coloca algo ou alguém na posição central do coração. Só que essa posição é de Deus. Toda vez que você dá foco central para algo ou alguém, você virou um idólatra. E o que você colocou no centro é o seu ídolo. Veja, e mais, esses ídolos, às vezes, são coisas boas em si mesmas. Tem coisa boa que a gente faz virar ruim. O Oliver Crowell, ele define idolatria como qualquer coisa que esfrie o seu desejo por Cristo. Porque uma vez que não é mais o centro do seu coração, o Senhor já não é alvo mais da sua adoração, do seu viver. Olhando para essas histórias todas de hoje, vamos ver alguns ídolos. Por exemplo, filhos ou desejo de ter filhos. Isso é uma coisa boa. Ter filhos é maravilhoso, é uma bênção. Querer ter filhos é correto. O Senhor manda a gente crescer e multiplicar. A questão é, onde isso está no nosso coração? Percebeu Raquel, como ela era uma idólatra? Ela queria filho de qualquer jeito. Mas quando ela teve, ainda não se satisfez. E quando foi dar nome para José, deu um nome ruim, porque esse ainda não é aquele.
depois vai dar um nome para o segundo, esse aqui é filho da minha tristeza. Onde está o coração dessa mulher, que não se satisfaz com nada? Veja, sexo aparece aqui também, ou prazer sexual como meta, não é? O que Rubem tinha na cabeça para fazer uma besteira dessa? O que está no coração desse homem que levou ele a fazer uma tolice desse tamanho? E tantas outras coisas, meus irmãos. Casamento, ou o próprio cônjuge. Tem gente que diz assim, se eu não casar, eu nunca vou ser feliz. Pronto, já chamo o ídolo na pessoa. Ou, o meu cônjuge é tudo para mim. Tem frases que são românticas, né? Ou são faladas como românticas, mas se você fizer uma análise fria, você vai descobrir um problema. Meu cônjuge é tudo para mim. Ué, não é o Senhor que é tudo para você? Ah, pastor, mas isso é uma forma romântica de dizer, sim, vai avaliar o seu coração. Provavelmente, você pode vir a cair numa situação dessa. Família, a minha família é tudo para mim. Eu faço qualquer coisa pela minha família. Não me importa o restante. Eu nem venho à igreja por conta da minha família. Eu nem sirvo ao Senhor por conta da minha família. E esse período que está acabando, glória a Deus por isso, não é? Piorou ainda mais, porque as famílias ficaram trancadas dentro de casa. No começo deu ninguém estava tão acostumado a ficar junto muito tempo, não é? Mas depois se ajeitou e de repente todo mundo se acha que agora não precisa mais dos outros. Trabalho, estudo. Quer ver estudo? Eu ouvi esses dias assim, estou preocupada com a pós-graduação. Eu falei, tá, mas você não se formou ainda. Por que já está preocupado com a pós-graduação? O que está tomando o seu coração? Para que você precisa... Aí vem aquela pergunta, para que você precisa de ser pós-graduado? Ah, pastor, mas isso é bom. Foi o que eu disse, coisas boas tomam lugar que não deveriam tomar. Eu tenho dito isso várias vezes e eu vou continuar repetindo. Eu faço uma comparação didática. Toda profissão é digna e santa. Profissões que não ferem as escrituras, é claro, né? Toda profissão é digna e santa. Por exemplo, gari é uma excelente profissão, aliás, muito útil para todos nós, mas mal remunerada no Brasil, certo? Médico é bem remunerado no Brasil, certo? Você prefere o quê? Você, pais. Eu prefiro a minha filha gari, crente, do que médica ímpia. Porque quando a gente foca no estudo apenas, a gente perde Deus. E outro, beleza. Já viu gente que quando se machuca e cria uma cicatriz, acaba a vida da pessoa? Porque era a beleza que era o ídolo. E assim, tantas outras coisas. Então, meus irmãos, cuidado. Agora, nós reformados gostamos, aliás, doutrina e teologia também podem ser divindades, não é? Mas a gente gosta de citar os pontos da reforma e principalmente o soli deu glória, glória somente a Deus. E é verdade, essa frase, ela resume a razão do nosso viver. A nossa vida existe para quê? Para adorarmos somente a Deus e nos deleitarmos dele. A resposta da pergunta número 1 do Catecismo Maior. Essa é a nossa razão de viver. Se Cristo não está ocupando o centro do seu coração, ou a própria Trindade, isso não está acontecendo, não está havendo glória somente a Deus, está havendo glória para o seu ídolo. E Cristo, meus irmãos, se alegrava em adorar, em exaltar o Pai. Lembra-se do sermão de domingo passado, de Lucas? Nós estamos intercalando, Lucas e Gênesis. Lembra-se que a única passagem nas Escrituras que diz que Cristo se alegrou, se exultou, foi justamente quando os 70 discípulos voltaram, falando o quê? O que o Senhor falou que ia acontecer, aconteceu. E Cristo falou, a obra do Pai está acontecendo? Eu estou falando com as minhas palavras. Cristo se alegrou com a glória do Pai. Percebe que isso deveria ser a nossa razão de viver?
Então, a gente precisa de dicas. É claro, eu estou falando isso intencionalmente e eu vou voltar a fazer mais isso. Nós todos temos as doutrinas fundamentais da nossa fé sólidas. Oração e jejum. Para sufocar um ídolo, meu irmão, oração e jejum. Ore, façam aquela oração. Sabe quando a gente faz oração de confissão de pecado aqui? É uma ótima oportunidade para você falar assim: Espírito Santo, traz aos meus olhos, traz à minha mente o que está tomando o lugar da Trindade no meu coração. Porque às vezes a gente não consegue mesmo perceber. Então, jejue, meu irmão, sacrifique-se, força o seu próprio corpo para que ele entenda quem é que manda, que é o Senhor que manda na sua vida. Então, as disciplinas que Deus criou são o que a gente precisa. A gente não precisa de novidade, a gente não precisa de ferramenta nova, a gente não precisa de estratégia gospel, a gente precisa da palavra de Deus. Então, ore e mate os ídolos que estão no seu coração. Mas, em segundo lugar, o segundo tema é o da incredulidade, ou seja, descrença no Senhor. Ah, pastor, mas eu creio no Senhor. Tá, se a gente crê no Senhor, por que a gente precisa de outros ídolos? A incredulidade é óbvio, ela aponta para a idolatria. E veja, incredulidade é não acreditar que tudo o que a gente precisa vem de Deus. Ah, mas eu creio nisso. Ah, é? Olha para a sua vida. Porque na prática é que a gente percebe se a gente está sendo, se a gente crê mesmo em Deus ou não. Por exemplo, a sua satisfação vem de Deus? A felicidade. Veja, nós temos que ser felizes. É maravilhoso ser feliz. Mas a fonte da sua felicidade é Deus. A sua confiança está em Deus. E eu nem vou citar algumas coisas aqui, mas a sua confiança está em Deus. E o sustento, você crê que o seu sustento vem de Deus? Ou do seu esforço? Ou dos seus negócios bem feitos? Eu, depois de tantos anos, numa empresa e depois de aposentado, foram mais de 35 anos, todo dia 20 caindo o salário. Nunca falhou, nunca. A chance de achar que aquela empresa era o meu sustento era muito grande. É claro que eu fui grato pela vida que eu tive. Mas o meu sustento não vinha da empresa, vinha do Senhor. A gente se confunde. Proteção, você quer que o Senhor te protege em todo o tempo, em toda circunstância? Você crê mesmo nisso? Estou louco para dar um exemplo, mas não vou. Mas você crê mesmo que o Senhor cuida de você? Se não, você é um incrédulo. E a gente cai na incredulidade, infelizmente. E qual o caminho para resolver isso? Intimidade com o Senhor. E a Bíblia é tão clara, meus irmãos: buscai o Senhor e o seu reino e a sua justiça, em primeiro lugar. E as demais coisas você vai conquistar. Busca o Senhor, acorde de manhã, porque quem cedo madruga, o Senhor abençoa, sei lá. É isso que o texto bíblico diz, meus irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, entregues. O Senhor vai te abençoar. Se você estiver com foco no lugar certo. E mesmo que me falte todas as coisas, você vai poder falar como o Abacuque. Ainda que me falte todas as coisas, eu me alegro no meu Deus. Eu exulto no meu Deus. Percebe que, tendo ou faltando, se Deus for o centro da sua vida, vai estar tudo bem? Pedro vai falar que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não tem jeito. Crescer no conhecimento do Senhor é o que nos vai fazer mais crédulos no Senhor. Quanto mais a gente confia, mais
Quanto mais a gente conhece, mais a gente confia. Eu me lembro das minhas 3 filhas, eu fiz isso com as 3, quando eram pequenininha, eu dentro da piscina bem funda, falava o quê? Era a coisa que eu mais gostava de falar, pula. E ó, tchubum. Por que minhas filhas pulavam? Se era uma piscina funda e elas não sabiam nadar. Porque elas sabiam quem estava chamando. É assim com o pai. Se você conhece bem o pai, o que ele falar, você faz, porque você confia. Mas em último lugar, o último tema é o tema da morte. Nós não temos falado muito isso, ou pelo menos de forma geral, no meio evangélico, esse assunto, o povo nem... Falta só para o crente ter crendice gospel. Tem crente que quase bate 3 vezes quando a gente fala sobre morte, crendice gospel. Mas veja, meus irmãos, morte é um tema das Escrituras. Nós vimos aqui quanta gente morreu. E mais, morte alcança a todos e em todas as idades. Todas as idades. Jovens correm muito esse perigo de achar que está tudo bem. Os mais velhos esquecem disso também. Eu vou comemorar meus 100 anos. Está com 50 ainda, mas eu vou comemorar meus 100 anos. Tudo bem, você pode até querer isso, mas se o Senhor te levar no aniversário de 51. Entende, meus irmãos, que nós devemos estar prontos para isso? Nós precisamos estar prontos para entender esse assunto. É claro que a morte é a consequência pior do pecado, é claro. E isso é ruim mesmo, nós não devemos gostar desse assunto, não é isso que eu estou dizendo. Mas é estar preparados para isso. O cristão não teme a morte. O cristão não sofre com a morte. O cristão não se assusta com a morte. Por quê? Porque a morte é apenas a porta se abrindo para você se encontrar com o seu Redentor. A questão é quem vai estar do outro lado da porta. Se você for de Cristo, Cristo vai estar do outro lado da porta. A morte é só isso. Para o povo de Deus, é você fechar o olho aqui, eu vendo vocês aqui, abro, Jesus. É isso. Nós não deveremos temer de forma alguma. E meus irmãos, o povo de Deus foi chacoalhado por esse assunto nos 2 últimos anos. Quanto crente estava com medo da morte? Aliás, tem gente que não tem medo da morte também, mas porque não sabe o que tem do outro lado. Então, não, morreu fulano, eu estou em paz, está tudo bem. Ele está em paz? Ele foi para onde? Porque se ele não estava com Cristo, foi para o inferno. Simples assim. E triste assim. Mas para o povo de Deus, fechar os olhos aqui é apenas abrir os olhos na presença do Senhor. Então, deixe de temer isso, meus irmãos. E como a gente deixa de temer? Conhecendo e reconhecendo o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nós aprendemos mais sobre isso onde? Na sua palavra. E que o Senhor nos faça cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Deus, essas histórias de Gênesis, especialmente as tristes e difíceis de engolir, também nos ensinam muitas coisas. Pai, que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra aos nossos corações, porque precisamos do Senhor para isso. Precisamos do Senhor para vivermos. Precisamos do Senhor para termos fé. Precisamos do Senhor para seguir na peregrinação rumo à terra prometida. Precisamos do Senhor para a convicção firme de que estaremos com o Senhor na glória e na nova terra eternamente. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Pai, aquilo que foi da minha parte, em nome de Jesus, apaga do coração e da mente dos meus irmãos. Mas a Tua palavra, Senhor, fixa nas nossas mentes e nos nossos corações, para a Tua glória e para o bem do Teu povo. Assim eu oro, confiado em Jesus Cristo,
o mediador das nossas vidas. Amém.